Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, compadecei-vos de nós. Rainha concebida sem pecado, rogai por nós. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Bem-aventurado nosso confrade Antônio Federico Ozanam, rogai por nós. E todos os santos e santas padroeiros de todas as nossas unidades vicentinas, rogai por nós. Mais uma vez, estamos com ele, com o Espírito Santo, e reunidos estamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo fique conosco e inspire o nosso confrade Vitor, que vai estar trazendo um recado para nós essa noite. Agradecer a todos vocês, confrades de todo o Brasil, que atenderam ao pedido do DENOR e do DECOM, do Conselho Nacional do Brasil, para estarmos nessa live que vamos falar sobre LGPD. Mas, desse agradecimento, eu quero passar a palavra ao nosso confrade, vice-presidente, confrade Jean, ele representando o Conselho Nacional, porque, como eu disse, nosso confrade presidente Márcio, de última hora, uma reunião da empresa com a qual ele trabalha, então não pôde estar presente nesse início da nossa formação da LGPD. Então, eu passo a palavra ao nosso confrade Jean, vice-presidente do Conselho Nacional do Brasil. Boa noite a todos. Meu nome é Jean de Moraes Araújo. Faço parte da Conferência Santo Antônio. Você está saindo? Conselho Particular de Santo Antônio, atualmente como segundo vice-presidente do Conselho Nacional do Brasil. Eu creio que no final... Estão me ouvindo? Santo, Perfeito, beleza? já. Vocês não ouviram nada que eu falei, então, né? Meu som estava desligado. Boa noite, meu nome é Jean de Moraes Araújo, faço parte da Conferência Santo Antônio, do Conselho Particular de Santo Antônio, Conselho Central e Conselho Metropolitano de Governador Valadares, em Minas Gerais, atualmente, segundo vice-presidente do Conselho Nacional do Brasil. Eu creio que no final do nosso encontro hoje, ainda, o confrade Márcio vai poder entrar, participar conosco e dirigir algumas palavras para vocês. Enquanto isso não pode acontecer, eu quero primeiro agradecer a participação de todos. Muitas pessoas, atingimos nesse exato momento aqui quase 500 participações. A reunião de hoje, o encontro de hoje é muito importante, o tema é muito importante para a sociedade de São Vicente de Paulo, para o futuro da sociedade de São Vicente de Paulo. Essa é a grande verdade. Lei Geral de Proteção de Dados. De uma forma ou de outra, muitos aqui já ouviram falar desse assunto, mas talvez não. Importante é que, querendo ou não, tendo tido algum conhecimento ou não, todos nós seremos afetados pelas normas desses impactos, principalmente dos vicentinos, mais especialmente das nossas obras unidas, porque nossos conselhos, nossas obras e, no final das contas, nossas conferências, de um jeito ou de outro, tratam de dados pessoais, dados de confrades, de consórcias, mas principalmente dados de assistidos, sejam aqueles que estão internados ou morando, é a melhor expressão, morando em nossos lares de idosos, ou que estejam se recuperando em nossos hospitais, ou as crianças que estejam estudando em nossas creches. Nós manipulamos, nós trabalhamos com dados pessoais, e a sociedade São Vicente de Paulo, então, precisa conhecer essa lei e tomar algumas providências. Em novembro do ano passado, novembro de 2021, em pleno feriado da Proclamação da República, estiveram reunidos em Osasco, São Paulo, os representantes de conselhos metropolitanos de todo o Brasil
para discutir os impactos dessa legislação. Lá, a lei foi estudada pelos conselhos metropolitanos e pela diretoria do próprio Conselho Nacional do Brasil, e lá ficou definido que nós precisaríamos conversar com todos os vicentinos do Brasil, mas primeiro com os conselhos centrais e com as Obras Unidas. É o que nós estamos fazendo hoje. Apresentar a lei, explicar algumas atitudes que o Conselho Nacional do Brasil vai adotar a partir de aqui e contar com o apoio, o conhecimento e as atitudes de todos os presidentes das unidades vicentinas da Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil. Então, eu espero que vocês participem bem, entendam o que vai ser falado, aquilo que não for de fácil compreensão ou a dúvida que ficar, vamos procurar os conselhos metropolitanos. Esse assunto não vai parar aqui. Não vai parar aqui, porque, como eu disse no início, é uma lei que vai afetar nossas vidas para sempre, daqui para frente. Então, por favor, não deixem de anotar suas dúvidas, não deixem de procurar seus conselhos metropolitanos para que nossas unidades vicentinas cumpram a legislação. Hoje aqui vai ser possível a gente responder algumas perguntas. O Sandro vai explicar melhor aí depois, através do chat. Qualquer um pode colocar uma pergunta de dúvida que for surgindo durante a apresentação do confrade Vitor. O confrade Vitor, advogado, especialista nesse tema, trabalha 24 horas por dia com a Lei Geral de Proteção de Dados, extremamente capacitado, um confrade no meio de nós, extremamente capacitado para falar para todos nós. Espero, então, finalmente, que a gente possa absorver o máximo das orientações que ele vai passar para nós. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Isso demonstra a força da Sociedade São Vicente de Paulo. Em nome da diretoria do Conselho Nacional do Brasil, especialmente do confrade presidente, o nosso agradecimento, então, pela participação. Obrigado, confrade Jean. Como vocês perceberam, o confrade Jean colocou com muita propriedade o assunto que envolve a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é algo que vai interferir, que já interfere em todas as nossas vidas, né? E também nas nossas conferências, conselhos particulares, centrais, Obras Unidas, em toda a nossa vida. Então, o nome da Lei Geral de Proteção de Dados, proteger os dados de quem? Né? Os nossos dados, a nossa imagem, os nossos documentos, enfim, o confrade Vitor ele vai falar bastante desse assunto e é algo que interessa para o nosso dia a dia e para o nosso trabalho realmente. Então, que bom que vocês disseram sim, que estão conosco, já atingimos aí o número de 500 participantes, mostra que todo mundo quer entender realmente, né, confrade Jean? Que bom, né? Isso o confrade Jean colocou, nós estamos iniciando, mas vai ter que chegar até a nossa conferência e nós precisamos estudar, saber como que nós vamos chegar até lá. Então, depois as perguntas, como tem muita gente participando, eu peço que vocês coloquem no chat depois aí as perguntas, nós vamos escolher algumas perguntas para serem feitas, e nós não vamos abrir o áudio para vocês fazerem as perguntas, porque não tem condição de fazer as perguntas, mas senão vamos ter uma dificuldade imensa aqui. Mas nós vamos ver de uma medida do possível para que as perguntas sejam respondidas. Então, eu vou convidar o confrade Vitor para que ele assuma a partir desse momento e ele fale para nós dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Confrade Vitor, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por atender o convite da Sociedade São Vicente de Paulo. Já estivemos juntos lá em novembro no encontro, né? Mas agora você vai trazer para mais pessoas aqui da Sociedade São Vicente de Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez, confrade. Só falando aqui, Vitor Amorim ou Magalhães? Jean, ajuda nós aí, meu amigo. O Jean que... Confrade Vitor Amorim. Amorim. Tá. Eu esqueci de dizer que o microfone dele também está fechado, né? Então vai ter que abrir. Tinha dois Vitor aqui, daí eu tinha que... Beleza, boa noite, pessoal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui com tanta gente, né? Eu confesso que eu fiquei surpreso, não esperava essa presença tão maciça, mas como o confrade Jean bem reforçou, isso
só ressalta, né, a força que a Sociedade São Vicente de Paulo tem e o interesse que todos nós temos em cada vez mais nos capacitarmos, estarmos cientes do que está acontecendo, do que pode vir a ser exigido de nós, e sempre pensando na nossa vocação primeira e final, né? Primeira e definitiva, que é servir os nossos senhores e mestres, os nossos pobres. Então, é muito bom a gente ver toda essa adesão. Eu, de antemão, eu já digo para todos vocês que eu sei que é chato para caramba a gente falar de lei para quem não é da área, né? Se para quem já é da área, como eu, é um tanto quanto maçante, eu entendo perfeitamente que para quem não é da área do direito, para quem não está familiarizado, para a galera aí que não é do DENOR, não está envolvido nessas burocracias, vamos chamar assim, pode ser um tanto quanto chato e maçante. Mas eu vou tentar trazer o tema de uma forma mais leve, mais dinâmica. Obviamente que o nosso objetivo aqui não é esgotar e aprofundar no tema como nós fizemos no encontro lá no Lar Bussocaba, né? Lá em Osasco. Né? Aqui a nossa intenção aqui hoje é trazer uma conscientização geral, trazer um primeiro contato com esse tema para vocês. Então, não é nem o objetivo aqui a gente ter uma aula de direito, né? A gente esgotar o tema, mas trazer algumas questões norteadoras e provocar o debate, provocar a discussão. Como o confrade Sandro falou, nós não teremos condições de abrir microfone para perguntas em virtude do número de pessoas que estão presentes aqui na sala. E, obviamente, que também é bastante provável que nós não consigamos responder a todas as perguntas que estão sendo feitas no chat. Mas, ainda assim, eu gostaria de pedir a vocês e também ao confrade Sandro, ao confrade Jean, que não deixassem de fazer as perguntas, porque, como a reunião está sendo gravada, a gente tem como baixar as conversas aqui do chat posteriormente, e as perguntas, as dúvidas de vocês vão ser muito importantes para que a gente trace um plano de ação referente à temática proteção de dados dentro da Sociedade São Vicente de Paulo. Aqui eu tenho ainda guardado aqui o caderninho lá do encontro que a gente fez, então aqui já tem várias anotações, vários pontos que os metropolitanos, que os DENOR, os representantes do DENOR já trouxeram, que certamente vão ao encontro de alguns questionamentos que vocês farão aqui hoje. Então, isso já está sendo mapeado. Mas é importante que a gente entenda também eventuais dúvidas, eventuais dificuldades que vocês já consigam mapear. Como o confrade Jean já falou, eu atuo com privacidade e proteção de dados, sou advogado, e o meu escritório presta serviços predominantemente em privacidade e proteção de dados. A gente pode dizer que talvez 90%, 95% das nossas demandas são relacionadas a essa temática. Então, por isso, como o Jean falou, não é exagero dizer que 24 horas eu estou pensando ou trabalhando com essa temática, mas mais importante do que isso, acho que é importante vocês saberem que eu sou pai dos gêmeos, Bento e Helena, sou esposo da Jaqueline, tenho muito orgulho de falar que nós somos uma família vicentina. Na semana passada, inclusive, os meus gêmeos têm 4 anos hoje, tá? Na semana passada, nós estávamos na reunião da conferência, Conferência São Tarcísio, do Conselho Particular Santo Antônio, Conselho Central e Metropolitano Valadares. E nós estávamos na reunião, e aí a presidente da conferência, consórcia Deise, filha do confrade Hélio, que certamente os senhores e as senhoras conhecem, perguntou para eles: e aí, Bento e Helena, vocês vão ser vicentinos? Aí a Helena respondeu: não, eu já sou vicentina, ué. Então, isso alegra o coração de qualquer pai vicentino, né? E Jaqueline também é vicentina. Eu também sou candidato ao diaconato permanente. Estou na caminhada aí, estou na formação, já estou cursando o terceiro ano de teologia, e a expectativa é que em 2024 eu venha a ser ordenado, e com isso eu deixo a condição de leigo, e obviamente não posso ser um membro ativo da Sociedade São Vicente de Paulo, mas o coração jamais deixa de ser vicentino, né? E certamente, caso eu venha a ser ordenado, eu carregarei isso no meu ministério diaconal também. Bom,
para a gente começar a nossa conversa aqui, a gente precisa entender e começar a refletir sobre o que é privacidade. Por quê, Vitor? Já que a nossa temática aqui é proteção de dados, é Lei Geral de Proteção de Dados, por que a gente tem que pensar em privacidade? Porque a privacidade ela está diretamente relacionada com tudo que nós vamos falar aqui hoje. E o ponto de partida de qualquer discussão em torno da Lei Geral de Proteção de Dados, em torno de tudo que a proteção de dados traz, porque hoje não é só a Lei Geral de Proteção de Dados que trata dessa questão, a gente já tem outras legislações setoriais, regulatórias que tratam dessa questão. A gente precisa começar a pensar o que é privacidade hoje. Você, confrade, consórcio, eu sei que tem funcionários aqui de obras também, cada um de nós aqui presentes, já pararam para pensar o que é privacidade? Em qual momento você pode afirmar que você tem um pouco de privacidade? E para a gente compreender, a gente tem uma noção já bastante antiga, que vem lá de 1890, que diz para nós que privacidade seria algo como ser deixado só. Então, a privacidade, ela se relacionaria com aqueles momentos em que a gente consegue ser deixado só, que nós conseguimos ter um momento de solidão, vamos colocar assim, né? E ainda hoje, apesar desse conceito ter sido cunhado lá em 1890, ainda hoje a gente tem essa percepção. A gente acaba tendo essa noção de que, bom, quando eu estou lá dentro da minha casa, na minha família, nos meus amigos, é quando eu sou deixado só e ali eu tenho privacidade. Né? Quando a gente fecha a porta do nosso quarto, fecha a porta da nossa casa, vai para o banheiro, fecha a porta. Se eu quero falar o telefone para ter um pouco de privacidade, normalmente, se eu estou num grupo de amigos, eu saio, me afasto para ter um pouco do que a gente entende como privacidade. Mas a gente se esquece que na sociedade na qual nós vivemos hoje, em 2022, a gente não, a bem da verdade, a gente não consegue ser deixado só, né? Que a todo momento alguém está nos vigiando, alguém está solicitando uma informação nossa. Se eu chego lá no lar de idosos, vai ter um livro de registro de visitas lá na porta para eu assinar, e ali vão saber a hora que eu entrei, se alguém tivesse curiosidade. Se eu sou funcionário de alguma empresa, de alguma obra, eu vou ter o meu controle de jornada, vou ter lá os horários, o registro de ponto. O meu celular está coletando informações aqui a todo momento sobre o que eu estou pensando, o que eu estou pesquisando, o que eu estou pretendendo comprar. E as nossas informações, elas começam a transitar por aí. De forma que hoje a gente compartilha tanta informação e se a gente parar para pensar bem, essas informações dizem tanto sobre cada um de nós, porque é um volume muito grande de informação, que não é demais a gente dizer que dados pessoais se tornaram uma extensão de cada um de nós. As nossas informações, elas vão deixando pegadas, né? A gente vai deixando marcas por onde a gente passa, e essas informações, elas dizem muito sobre os nossos gostos, sobre os nossos hábitos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós deixamos de pensar, e a gente não se dá conta disso. E quando eu falo sobre cada um de nós, trazendo essa perspectiva de forma individual, eu pediria que cada um de nós aqui começasse a pensar também nos nossos assistidos, nos nossos internos, nos nossos funcionários, no confrade, na consórcia, que integra os nossos conselhos, que faz parte das nossas conferências, porque isso tem a ver com cada um de nós também, com todas essas pessoas que se relacionam de alguma forma com a sociedade de Paulo. Eu vou transmitir aqui um vídeo para a gente avançar na nossa discussão, e eu creio que vai ficar melhor da gente entender como a gente é impactado por tudo isso. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua para o cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente, precisa disso? Por que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Pro cadastro? Isso.
Posso tirar uma foto sua para o nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Mas o cadastro ganha desconto? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Para a gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Nossa, tudo isso? Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção. Ótimo. Pode ser o polegar também? De todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão também, o indicador e o polegar, tá? Mas pra que é isso? É que nem no banco, você não coletou lá a sua impressão digital, então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também tem que fazer, né, impressão digital. Vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Posso tirar uma foto pro seu cadastro? O nome do seu melhor amigo. Hã? Meu melhor amigo. Pelo nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta. Qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não. Não? Não. É, no banco tira, né? É. Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não passo de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho te perguntar isso? Eu achei. É, pra eu comprar um desodorante é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai nada, né? Na verdade, então, cuidado com isso. É, eu parei para pensar a hora que você falou só do cachorro. E ela passou os dela pra você? Veio a Olha como você é fácil, amiga. Eu sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Então, pessoal, como o vídeo traz ali, nessa sociedade que a gente vive, a gente sai compartilhando nossas informações, né? E a gente, muitas vezes, não para se perguntar, para questionar o porquê desse compartilhamento, o que vai ser feito dessas informações. E, da mesma forma, no nosso dia a dia, nas nossas unidades vicentinas, sejam elas conselhos, central, metropolitano, sejam em nossas obras e até nas nossas conferências, das visitas aos assistidos, a gente começa a tratar uma infinidade de informações dessas pessoas, sejam assistidos, sejam membros, sejam benfeitores, doadores, e muitas vezes a gente não para se perguntar qual é a finalidade, para que eu preciso dessa informação? Será que eu realmente preciso dessa informação? E é justamente essa reflexão que é importante a gente começar a se fazer, porque como a gente viu agora há pouco, que os dados pessoais eles acabaram se tornando uma extensão de cada um de nós, e essas informações que são tratadas, que são compartilhadas a nosso respeito, dizem muito sobre nós, hoje a gente não consegue pensar em privacidade sem proteção de dados. Então, para que a gente tenha e comece a pensar em ter um pouco de privacidade, nós também precisamos começar a pensar em refletir em como garantir a proteção das nossas informações, porque elas dizem sobre nós. Não é demais a gente dizer que nós vivemos numa sociedade de vigilância. E essa sociedade de vigilância, ela só é possível de ser realizada, de acontecer, graças a esse compartilhamento, graças a essa infinidade de informações que são tratadas sobre cada um de nós, porque essas informações, elas acabam entregando aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, os nossos gostos, as nossas preferências, elas têm um potencial lesivo, se forem maltratadas, ao mesmo tempo em que elas têm um valor muito grande. Eu vou passar mais um videozinho aqui para vocês, para ilustrar que é uma propaganda da Apple, e ela ilustra bem o valor, né, que a gente precisa reconhecer que os nossos dados, que as nossas informações possuem.
The next sale is a digital treasure trove charming Ellie's private data. What? Lot number 1, her emails. The one she's opened and read, wonderfully personal. Let's start at 240, 260, 280. Sold. Lot number 2, Ellie's drugstore purchases. Voila! Priceless data. Do I hear 480? 500. Sold. Her location data. It's not creepy, it's commerce. Do I hear 600? 620? 640? 660? Sold. Nana? All her contacts, even sweet Nana. Sold at 740. Her recent transactions. Her browsing history. Her late-night texting habit. Sold. And now the one you've all been waiting for, and I can promise you won't be disappointed. Então, aqui é uma sátirazinha, né, que mostra ali um leilão de dados pessoais, né? E a gente pode tirar duas lições desse videozinho. Primeiro, que os nossos dados, as nossas informações, elas têm um valor, elas carregam um valor em si. E segundo, que a gente vê ali a Apple, que é a fabricante do iPhone, né? Ela se vendendo em cima de privacidade, que ela garante que os dispositivos dela trazem uma privacidade maior. E o que isso indica para nós da Sociedade São Vicente de Paulo? Indica que a questão privacidade e proteção de dados vem ganhando uma repercussão cada vez maior, que as empresas já se atentaram para isso, para o valor que garantir a privacidade tem, e que, dada a repercussão que toda essa temática tem em todos os âmbitos, em todas as searas, cedo ou tarde, isso vai nos afetar. Cedo ou tarde, nós seremos cobrados, enquanto Sociedade São Vicente de Paulo, pela forma como nós tratamos as nossas informações. E, principalmente, como o confrade Jean bem lembrou, as nossas obras unidas. Os nossos lares, os nossos hospitais, as nossas casas de idosos, casas de recuperação. Porque hoje, quem está diretamente ligado nas obras sabe muito bem disso, hoje nós já somos extremamente cobrados, né? Nós já somos extremamente exigidos. E não vai ser diferente com a questão da LGPD, principalmente quando a gente pensa que nós tratamos dados, nós tratamos informações de pessoas vulneráveis, muitas das vezes, de idosos, de pessoas que não têm condição de responder por si, em alguns casos. Então, essa é a relevância do tema, né? A gente começar a pensar em como nós vamos dar a correta tratativa, a tratativa adequada a essas informações dos nossos assistidos, dos nossos internos, de nós, membros da Sociedade São Vicente de Paulo. E tamanha é a relevância do tema que em 2018 nós tivemos a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, que nós conhecemos aí, para facilitar, pela sigla LGPD. Então, desde 2018, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados e o que a gente tem observado é que cada vez mais a LGPD está ganhando o gosto da população e dos órgãos de fiscalização. Então, no início, lá em 2018, quando a lei surgiu, quando ela foi promulgada, né, na época pelo então presidente Michel Temer, a gente ainda ouvia falar, né, que em eventos ou então em algumas empresas, em alguns órgãos, não vai pegar, essa lei não vai pegar, não vai dar em nada, né, e tarará, que aqui no Brasil a gente tem essa mania, né, de lei pegar e lei não pegar. Mas, passados aí 4 anos desde a promulgação, o que a gente vê é que a lei pegou de forma definitiva. Então, hoje a gente já tem superado esse questionamento, essa dúvida, a lei vai pegar, não vai pegar, né? Enfim, hoje a gente já tem essa questão superada e a lei está aí em pleno vigor e a gente já observa
os efeitos práticos dela no dia a dia das organizações. E do que fala essa lei? O que a Lei Geral de Proteção de Dados fala? Né? O que ela dispõe no final das contas? A LGPD, ela fala de tratamento de dados pessoais. Ela estabelece quais são os requisitos de tratamento de dados pessoais. Ah, beleza, Vitor, o que é tratamento? Quando a gente fala em tratamento, basicamente qualquer coisa que nós façamos com uma informação, desde uma coleta até o simples armazenamento, o simples arquivo, o arquivo físico que a gente tem nas nossas obras, nas nossas conferências, nas nossas unidades. Alguns têm aquele gaveteiro, né, que tem os livros de ata lá de trocentos anos atrás, que são registros históricos e de fato devem ser preservados. Mas em todos esses documentos tem dados pessoais ali registrados, e o simples fato de armazenar uma informação é considerado uma operação de tratamento de dados. Então, quando eu falo de tratamento de dados pessoais, eu estou falando em qualquer coisa que nós façamos com uma informação pessoal. Eu vou falar daqui a pouquinho o que é um dado pessoal, mas só para antecipar um pouquinho, a lei trata de dados de pessoas naturais, de pessoas físicas. Então, não é uma lei que regulamenta a utilização de dados de pessoa jurídica, de PJ. São informações de dados de pessoas naturais, pessoas físicas. A lei, ela dispõe, ela implementa, né, ela coloca em vigor uma série de direitos para todos nós que somos titulares de dados, e os nossos assistidos, obviamente, também são titulares de dados pessoais. Então, a lei traz uma série de dados, como, por exemplo, confirmar se alguma obra trata alguma informação, se alguma conferência trata alguma informação a nosso respeito, se trata essa informação, quais informações são tratadas. Eu posso solicitar eliminação, informação sobre com quem esses dados, essas informações são compartilhadas, enfim. A lei traz uma série de direitos que a gente precisa viabilizar e pensar como dar eficácia para tudo isso com aquelas pessoas que se relacionam com a sociedade de São Vicente de Paulo. E a LGPD também determina, ela traz de forma clara e expressa o conceito de dado pessoal. Ela explica o que é dado pessoal e ela nos diz que dado pessoal é qualquer informação que torne uma pessoa identificável. E essa palavrinha, identificável, ela tem uma importância gigantesca. Por quê? Basta a gente pensar a diferença entre algo que é identificado e algo que é identificável. Então, se eu falo aqui que o Antônio José de Moura está com sono, porque ele acabou de abrir a boca, que eu vi aqui. Se eu falo aqui Antônio José de Moura, eu estou identificando o confrade Antônio. Ele se torna uma pessoa identificada. Agora, se eu falo apenas Antônio, ou Adilson, ou Celso, ou Leda, ou Inês, com o primeiro nome, eu não tenho uma pessoa identificada, concordo? Eu tenho uma pessoa identificável. Eu tenho a possibilidade de identificar alguém. E este conceito é o conceito que a LGPD adotou. O que isso significa? Que é como se fosse um grande quebra-cabeça, onde cada pecinha desse quebra-cabeça é uma informação de cada um de nós aqui presente. Se eu se eu consigo montar ali todas as pecinhas desse quebra-cabeça, eu vou ter a identificação de cada um de nós. Lembra que eu falei para vocês que os dados pessoais são como uma extensão de cada um de nós, uma extensão do indivíduo? Essa percepção é importante para a gente entender o conceito de dado pessoal. Porque o que a LGPD está dizendo é, mesmo que uma pecinha dessa, isolada, não identifique, não leve à formação da imagem de uma pessoa, essa pecinha ainda assim é um dado pessoal. Por quê? Fazendo as conexões certas, fazendo os links certos, essa pecinha, ela pode me levar à identificação de uma pessoa, porque ela é uma pecinha, uma informação identificável. Então, para simplificar,
O que a LGPD está dizendo é assim, ó, qualquer informação basicamente vinculada a uma pessoa pode ser um dado pessoal. Isso expande a percepção de dado pessoal, porque a gente passa a ter características, gostos, hábitos, a nossa rotina, as nossas preferências, tudo isso é dado pessoal. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo, de dizer assim, ó, se a gente fala confrade, é uma informação extremamente abstrata, não identifica ninguém. Mas se eu falo confrade, advogado, LGPD, governador Valadares, talvez alguns de vocês já comecem a identificar e a imaginar que possivelmente é o confrade Vitor. Então, essas informações, se eu pego confrade, ou LGPD, ou advogado de forma isolada, isso não leva à identificação de uma pessoa. Mas a partir do momento que eu junto todas essas informações, eu consigo identificar quem é o detentor ou a quem se refere essas informações. Então, qualquer informação vinculada a uma pessoa natural, uma pessoa física, pode ser considerado um dado pessoal. E aí, imaginem vocês, no dia a dia das nossas obras unidas, dos nossos lares, dos nossos asilos, o volume de informações, o volume de dados pessoais que são tratados dos nossos internos. A gente tem ali a rotina alimentar de cada um deles. A gente vai ter os medicamentos que eles precisam tomar. A gente vai ter os exames que eles realizam eventualmente ou periodicamente para acompanhamento da saúde. A gente vai ter toda a vida desse interno dentro dos nossos lares, dentro das nossas obras unidas. A gente pega dentro dos nossos conselhos, um conselho metropolitano, por exemplo, eles vão ter lá todas as informações de funcionários. Pode ser que haja informações de confrades e consórcios das conferências. A gente vai ter ali as informações pessoais dos membros, das pessoas que compõem diretoria, conselho fiscal. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que nós, enquanto Sociedade São Vicente de Paulo, tratamos uma infinidade de informações de dados pessoais. E que a gente não pode desprezar isso, e nós não podemos simplesmente fechar os olhos e ignorar que a gente tem uma legislação que trata sobre esse tema. E trazendo para as nossas conferências, a gente também vai ter ali os nossos membros, os confrades, os consórcios, os visitantes, a gente vai ter as informações dos nossos assistidos. Enfim, para onde quer que a gente olhe dentro da nossa estrutura, dentro da estrutura da Sociedade São Vicente de Paulo, nós vamos ter operações de tratamento de dados acontecendo. E a gente precisa entender um pouquinho como isso se relaciona com essa legislação e quais caminhos, o que a gente pode traçar de caminho, o que a gente pode pensar de estratégia daqui para frente enquanto Sociedade São Vicente de Paulo. E por isso esse momento é tão importante, né, para trazer esse alerta, vamos colocar assim, para mais gente, para um público maior, para que a gente comece a disseminar isso nos nossos conselhos, nas nossas conferências, e juntos nós pensarmos em estratégia, de forma que quando chegar alguma ação concreta no seu conselho, na sua obra, você já tenha começado a pensar e a enxergar eventuais problemas, eventuais pontos de atenção. Ah, Vitor, mas como que a gente vai pensar nesses problemas, nesses pontos de atenção? Porque aqui, obviamente, como eu já disse para vocês, a gente não vai esgotar a LGPD e nem é esse objetivo. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns princípios que norteiam a Lei Geral de Proteção de Dados para facilitar um pouquinho o entendimento de vocês. Pessoal, quem está com sono, dá uma esticada aí, dá um solavanco, se quiser, vai ali beber uma aguinha,
jogar uma água no rosto que não vai fazer mal, não. Mas vamos manter o foco aqui. Bom, a lei, ela traz 10 princípios. Esses 10 princípios, se a gente entender eles, a gente começa a pensar em possibilidades, ou a gente começa a conseguir ter condições de minimamente refletir sobre posturas, sobre coisas que a gente faz ou que poderia fazer com os dados que nós tratamos. Ela diz que eu preciso ter uma finalidade para tratar um dado pessoal. O que isso quer dizer? Quando ela fala que tem o princípio da finalidade. Que eu não posso tratar dados pessoais, tratar informações, simplesmente porque eu quero. Eu preciso ter um propósito, eu preciso ter um porquê, eu preciso ter uma finalidade. Então, eu não posso pensar, por exemplo, eu tenho aqui um benfeitor, um doador aqui na minha obra, vai me fazer uma doação expressiva aqui, e eu quero manter um registro dele, porque eu pretendo mandar um cartão de agradecimento, então pretendo lembrar de uma data de aniversário dele, ou então, para um novo sufoco que passar aqui na minha obra, eu possa fazer contato com ele, enfim, eu vou coletar as informações dele aqui. E aí eu vou coletar o nome, o endereço, o CPF, a identidade, o nome da mãe, o nome do pai, o nome do vizinho, e a religião, a igreja, enfim. A gente tem aqui uma expansividade muito grande, né? Será que tem realmente uma finalidade, uma necessidade de uma coleta tão ampla para atingir essa pretensão que eu tenho? Então, a finalidade, ela diz que eu posso tratar dados, beleza, mas desde que eu tenha um propósito claro e definido para isso. Leda, dá uma cutucada no rapaz aí do lado, está dormindo, Leda. Leda Lima, aí, ó, isso. Eu estou de olho, gente, eu estou aqui, mas eu estou de olho. Além disso, a lei fala do princípio da necessidade. Não basta que eu tenha um propósito claro, um propósito legítimo para tratar dados pessoais. O princípio da necessidade, ele complementa, de certa forma, da finalidade, porque ele diz assim, ó, beleza, mesmo que você tenha uma finalidade clara e definida, pense em como você pode atingir essa finalidade com a menor quantidade de dados possível. Então, quando eu falo de princípio da necessidade, eu estou falando em buscar uma coleta mínima de dados pessoais. Para atingir essa finalidade, eu vou pensar em tratar a menor quantidade, a menor variedade de dados que eu conseguir. Beleza, tem uma finalidade, entendi que eu preciso coletar o mínimo de informações possível, mas eu preciso também ter uma adequação entre essa finalidade que eu estipulei e o que eu vou fazer com esse dado pessoal. Então, pegando o exemplo aqui, se eu coletei uma informação, porque eu quero manter o registro dos doadores aqui... Você tem 10 compromissos em breve. A Siri, ela vive me dando susto. A Siri é do iPhone aqui. Ela deu um grito aqui, me lembrando que eu tenho compromisso. Estava falando da adequação. Então, eu preciso ter uma adequação, uma compatibilidade entre a finalidade e aquilo que eu vou fazer, de fato, com esse dado. Então, pegando o exemplo, se a minha finalidade é manter um registro dos meus doadores, eu não posso simplesmente compartilhar esse dado com alguma pessoa, alguma instituição que não tem nada a ver com a minha obra, com a minha instituição. Então, por exemplo, a paróquia pediu a relação dos doadores do Lar dos Velhinhos de Governador Valadares. Será que tem uma adequação entre a finalidade que eu estipulei para manter esse registro, esse compartilhamento? Será que a pessoa que fez a doação gostaria que essa informação fosse compartilhada com a paróquia? Então, a adequação é pensar em adotar uma postura adequada à finalidade. Se eu estipulei uma finalidade, o que eu vou fazer com esse dado tem que ter uma relação com essa finalidade. Já o princípio do livre acesso, ele diz que eu preciso garantir o livre acesso do titular, do dono dos dados pessoais, a esses dados que eu trato. Além disso,
eu vou ter o princípio da qualidade, porque eu preciso sempre ter mecanismos para garantir uma qualidade dos dados que eu estou tratando, que eles são fiéis, que eles são atuais, que eles são relevantes. O princípio da transparência, que diz que eu preciso ser transparente com aquilo que eu faço, com as informações com as quais eu lido, e eu preciso adotar medidas para garantir a segurança e, ao mesmo tempo, para prevenir que esses dados sejam tratados de uma forma inadequada. Ah, Vitor, mas a gente está na sociedade São Vicente de Paulo. Aqui todo mundo é bonzinho, todo mundo é de boa fé. Quem é do Denor sabe que não é bem assim. Né? Aqui a gente está falando entre confrades e consórcios, vamos falar abertamente. A gente sabe que não é bem assim. Infelizmente, vamos colocar assim, né? A imensa maioria de nós é bem intencionada, a imensa maioria dos nossos confrades, das nossas consórcias, são bem intencionados, a imensa maioria dos nossos funcionários são bem intencionados. Mas a gente sempre vai lidar com aquela laranja podre. A gente sempre vai lidar. Onde tem ser humano, tem a inclinação para o mal, né? Tem a inclinação para o erro. E a gente precisa adotar uma postura adequada. Imaginem vocês, vou pegar o Jean aqui, que o Jean eu sei que não vai me entender mal. Imaginem vocês que o Jean, gerente do Lar dos Velhinhos de Governador Valadares, tem acesso amplo a todas as informações de todos os internos, pega todas essas informações, dados bancários, informações dos cartões, informações dos responsáveis, de tutores, de filhos dos internos, informações de saúde desses internos, e sai compartilhando isso por aí. Ou se ele vende para algum bandido, para algum falsário, para alguma quadrilha, imagine o que isso ia virar na imprensa, o que isso ia virar em termos de reputação para a sociedade de São Vicente de Paulo. Então, quando a gente fala aqui em garantir a segurança e adotar uma postura preventiva em relação a essas informações, é a gente entender que os dados dos nossos assistidos, dos nossos internos, dos nossos confrades, das nossas consórcias, têm valor. E a gente precisa pensar e adotar medidas para proteger esse valor, proteger este patrimônio. Porque se cai em mãos erradas, ou se a gente tem um mau uso dessas informações, nós estamos lascados. Nós estamos lascados. Além disso, para finalizar esse bloco de princípios aqui, nós temos o princípio da não discriminação, segundo o qual eu não posso tratar dados pessoais para medidas ou para práticas discriminatórias. E eu tenho o princípio da prestação de contas. O que o princípio da prestação de contas diz? Basicamente, que não basta que a gente diga que a gente acha bonita a LGPD, que a gente respeita a privacidade, a gente respeita a proteção de dados. Não basta declarar isso. Se eu não me engano, acho que na nova regra tem até uma menção a isso, não tem, Jean? Tem. Balança a cabeça ali que tem. Não basta estar escrito lá na regra que a gente respeita, que a gente protege os dados com os quais nós lidamos. A gente precisa evidenciar. A gente precisa demonstrar efetivamente que nós o fazemos, que nós cumprimos com os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, que nós, de fato, garantimos aquilo que a gente está declarando. Então, para facilitar aqui o princípio da prestação de contas, vamos lembrar daquele ditado, né? Não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então, da mesma forma que não basta que nós digamos que cumprimos, a gente tem que demonstrar e evidenciar que a gente cumpre. Então, entendendo esses 10 princípios, a gente começa a entender um pouquinho o que há por trás da LGPD. Aí,
O Vasques, ou o Rosimar, ou o Nedson. Ó, o Vasques até deu uma virada ali radical. Vocês podem virar e falar assim: ah, Vitor, mas eu vi no jornal, então eu ouvi alguém falando aí que essa lei ela é fácil de ser cumprida, que é só pegar o consentimento, é só pegar a autorização para a gente tratar um dado pessoal. Então, não é só a gente passar a pegar uma autorização para tudo que a gente vai fazer com o dado pessoal. Aí eu deixo para vocês mesmos responderem. Imaginem que tudo que o lar do idoso de Taguara for fazer com um dado pessoal, eles precisassem de uma autorização do interno ou do responsável legal daquele interno. Imaginem que tudo que uma obra unida nossa fosse fazer com um dado de um funcionário, a gente precisasse pegar o consentimento desse funcionário para lançar a informação dele no e-social, para mandar para a contabilidade, para fazer retenção de imposto de renda, para mandar informação para a Receita Federal, para tratar as informações de controle de jornada dele, de entrada, saída, intervalo dele. Faz sentido? Não faz, né? Não faz. Então, a LGPD não é a lei que fala do consentimento. Vamos ter isso em mente. A gente não está falando de consentimento aqui. A lei traz 10 possibilidades para que a gente trate dados pessoais. O consentimento é apenas uma dessas hipóteses, e não é a mais importante, não tem uma prevalência, e, a bem da verdade, é a hipótese que a gente menos utiliza. Então, não vou tratar aqui de todas as hipóteses, mas só para ilustrar para vocês. A LGPD fala que eu posso tratar um dado pessoal para cumprir uma obrigação legal. A lei fala que eu posso tratar um dado pessoal para garantir o que a lei trata como tutela da saúde, para garantir a tutela da saúde. Eu posso tratar um dado pessoal para cumprir, para executar, para cumprir um contrato, para garantir ou viabilizar a defesa dos nossos interesses num processo judicial, no processo administrativo. Então, eu tenho 10 possibilidades para tratar dados pessoais e o consentimento é só uma dessas hipóteses. E quando a gente olha para essas 10 possibilidades para tratar dados pessoais, ei, José Maria, acorda, meu filho, deu uma bocejada aí, que até eu fiquei com sono aqui. Então, quando a gente olha para essas 10 hipóteses de tratamento, a gente acaba abarcando praticamente tudo que a gente precisa fazer nas nossas obras ou no nosso dia a dia, nas nossas rotinas operacionais aí. Então, essas 10 possibilidades contemplam as nossas atividades de uma forma muito abrangente e o consentimento acaba sendo a última das possibilidades. Beleza. E aí vocês podem pensar, eu estou achando que estou compartilhando minha tela, deixa eu voltar aqui. Aí vocês podem pensar, beleza, Vitor, mas você já deu alguns exemplos, mas como que a SSVP vai ficar nisso tudo? Como eu já adiantei para vocês, nós temos um grande desafio pela frente. Eu estava relendo aqui as anotações do nosso encontro, lá no Largo do Sorocaba, e já em novembro do ano passado, a gente refletia com os representantes do DENOR, né, que a gente tem uma dificuldade geográfica, uma extensão de atuação muito abrangente. A gente tem uma dificuldade regional, porque cada região tem as suas características, isso impacta no trabalho para que a gente se adeque. E a gente tem as nossas conferências também, né? Tudo muito pulverizado, embora a SSVP ela tem uma estrutura que a gente pode entender que é uma estrutura rígida, uma estrutura organizacional, uma estrutura hierárquica, que é uma estrutura rígida, e é graças a essa rigidez que a gente consegue se manter há tantos anos, né? Nós somos muito organizados, apesar de que sempre podemos melhorar, mas puxando sardinha aqui para o nosso lado, né? Quando a gente olha para a realidade de outros pastorais, de outros movimentos da Igreja Católica, sabe que a gente está muito avançado em termos de organização, em termos de estrutura, né? E é graças a essa rigidez, a nossa regra, por isso é tão importante que a gente
entenda a primazia da nossa regra, né, nas nossas unidades vicentinas, é graças a isso que a gente consegue manter essa estrutura. Mas a gente tem esse desafio. E aí eu encaro aqui, a gente precisa começar a pensar em como nós vamos linkar essas três grandes demandas aqui, né? A gente tem a legislação, que está aí, a LGPD e outras mais que virão. A gente tem a realidade das nossas conferências, que é a nossa base, que é a essência do nosso trabalho. E a gente tem a realidade das nossas obras unidas e dos conselhos que são detentores de personalidade jurídica. Por que eu elenco as conferências aqui? Porque a gente precisa sempre ter em mente, em qualquer legislação, que certamente outras virão aí no médio e longo prazo, em qualquer legislação que nos afete de forma tão abrangente como é o caso da LGPD, a gente precisa ter em mente qual é a essência do trabalho vicentino. E por que eu digo isso? Que a gente sempre precisa pensar em como dar aplicabilidade à legislação sem descaracterizar o nosso trabalho pastoral, a nossa ação vocacionada vicentina, né, digamos assim. Então, a gente não pode burocratizar excessivamente o trabalho das conferências, né? Já é difícil a gente conseguir recrutar novos membros. Se a gente burocratiza excessivamente, a gente corre o sério risco de inviabilizar totalmente a nossa atividade, a nossa atuação. E, ao mesmo tempo, a gente tem as obras unidas e os conselhos que são detentores de personalidade jurídica, que esses, sim, acabam sendo as partes mais atingidas, né, digamos assim, por essa legislação de proteção de dados, que é onde acontecem operações de tratamento de dados mais estruturadas, que é onde há a necessidade de que essas operações de tratamento de dados aconteçam para que a obra realize a sua atividade fim. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, o que nós fizemos em novembro do ano passado com o DENOR, é trazer essa consciência para um maior número de pessoas, para que a gente juntos consiga dar vazão a essa legislação e trazer uma aplicabilidade maior. Ponto. Vamos entrar aqui em algumas questões mais práticas, né? Vamos colocar assim. E sempre que eu estou nesses encontros, e aí não é só algo próprio aqui da Sociedade São Vicente de Paulo, mas recentemente falei para a PASCOM, aqui na Diocese de Valadares, e vira e mexe o Jean também traz algum questionamento nesse sentido, que é a questão das fotografias. Por quê? A gente viu que dado pessoal é qualquer informação que torne uma pessoa identificável. Aí pode surgir o questionamento, né? A fotografia é dado pessoal? E a gente não precisa pensar demais, precisa ser um especialista ou um profissional de proteção de dados para entender que sim, que é um dado pessoal, porque poucas coisas nos identificam de uma forma tão clara e tão evidente quanto uma fotografia, né? Então, sim, foto é um dado pessoal. Ah, mas como é que eu vou fazer para tirar as fotos aqui dos meus internos? Porque eu preciso fazer um calendário, eu preciso fazer uma campanha de arrecadação. O empresário aqui, ou então a própria emissora de televisão aqui, se dispôs a fazer uma propaganda, fazer um comercial na televisão com imagens dos idosos, internos ou dos assistidos, para a gente melhorar a nossa arrecadação. Tudo, pessoal, depende do contexto, quando a gente fala de fotografia. Por quê? A gente tem que fotografia é um dado pessoal? Tem. Mas nesse contexto que a gente está pretendendo utilizar essa fotografia, é um contexto que a gente vai caracterizá-la como um dado pessoal? Porque aí a gente tem uma outra dificuldade, que a gente precisa pensar nisso aqui, ó. Que a gente está, aqui está PASCOM, mas é SSPP, tá? É porque eu não alterei. A gente precisa linkar
que quando a gente fala aqui nos nossos idosos ou nas informações com as quais nós lidamos, nós estamos falando aqui de direito de imagem, nós estamos falando de direito à privacidade, nós estamos falando de direito à proteção de dados, que são 3 garantias constitucionais, diga-se de passagem, dada a relevância que essa matéria tem. Então, vamos brincar assim. Nós temos 3 problemas constitucionais aqui com os quais a gente precisa lidar, que não são a mesma coisa. Então, eu vou ter o direito de imagem, o direito de privacidade, o direito de proteção de dados. Quando eu estou falando aqui de fotografia, nesse contexto que usualmente nós praticamos ou nós nos indagamos no nosso dia a dia, a gente está falando muito mais de uma questão afeta a um direito de imagem do que uma questão afeta a um direito à proteção de dados. O direito de privacidade vai estar ali no meio, porque se relaciona tanto com o direito de imagem quanto com o direito à proteção de dados. Mas a gente está falando muito mais de uma questão afeta ao direito de imagem. E aí a gente precisa, sim, se preocupar com essa questão, mas muito mais no sentido de nos resguardarmos com relação à utilização dessa imagem enquanto direito de imagem. De buscar os mecanismos adequados para obter a cessão de uso, a autorização de uso dessa imagem, para que a gente não venha a ter problemas. Então, na questão de fotografia, a gente está tratando de uma questão muito mais afeta a um direito de imagem do que a um direito à proteção de dados pessoais. Bom, o que a gente pode levar daqui de algumas pistas de ação para a gente começar a pensar em como agir? Como eu falei para vocês, lá no comecinho, não é a nossa expectativa que vocês saiam ou sejam profissionais de proteção de dados, né? Técnicos, com conhecimento técnico aprofundado. Lógico que um ou outro que se interessar, porque a matéria é muito interessante realmente, é bem-vindo, totalmente. Mas a imensa maioria de nós, por diversas razões, não tem condição, né, de se aprofundar na lei, mas tem condição de colaborar com essa construção ou com tudo que a gente precisa pensar em construir daqui para frente. Então, de forma bem prática, a primeira pista de ação que a gente pode levar daqui desse nosso bate-papo é a necessidade de que a gente tenha empatia com os assistidos nas nossas conferências e, obviamente, com os nossos internos também, nos nossos lares. Ah, Vitor, por quê? O que você quer dizer com ter empatia? Porque é muito mais fácil a gente entender o que pode, o que não pode, o que eu devo, o que eu não devo, a partir do momento que eu tenho uma postura empática, a partir do momento que eu tenho empatia com essa pessoa. O que é ter empatia? É se colocar no lugar dessa pessoa. Então, o primeiro ponto é esse. Se você estivesse no lugar daquela pessoa e você estivesse vendo ali a forma através da qual os seus dados, as suas informações são tratados, você ficaria feliz? Né? Se o lar do idoso, lá de Itaquara, ou outro lar de idoso que está aqui presente, estivesse tratando os seus dados, as suas informações pessoais, você estaria satisfeito? Você estaria tranquilo? Você se sentiria seguro com a forma pela qual essa informação é tratada? Você gostaria que o seu dado fosse tratado dessa forma? Então, ter uma postura empática é isso. É se colocar no lugar de quem está por trás daquela informação que nós estamos manuseando, manipulando. Tendo essa postura empática, a gente já começa a repensar práticas. Obviamente que o Conselho Nacional vai dar direcionamentos claros, vai ter certamente algumas normativas, vão ter orientações, vai ter algum apoio nesse sentido,
mas nada impede que a gente comece a repensar as nossas práticas. O nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa, tem como objetivo principal uma conscientização. A partir do momento que a gente toma consciência de algo, a gente tem condição de pensar minimamente em como agir, né? Em ter alguns direcionamentos, em ter uma atenção que até então a gente não tinha. E não é por mal, a gente não tinha porque a gente simplesmente não tinha conhecimento, né? A gente não tinha porque não tinha conhecimento. Então, quando a gente chegar lá na nossa obra, como que a gente vai passar a olhar para essas informações, para tudo aquilo que a gente faz com as informações dos nossos internos? O que eu posso pensar para tratar menos informações, para garantir mais segurança? Porque, de repente, eu não tenho nenhum controle em quem tem acesso a essas informações. Eu tenho um arquivo ali, as informações estão dentro de uma gaveta ali na secretaria e todo mundo pode entrar, abrir, ver o que está ali e tal. Então, algumas medidas simples, a gente consegue já ter um olhar diferenciado. E repensar práticas, guardem isso, por favor. Repensar práticas não significa necessariamente implementar de uma vez essa prática. Porque muitas vezes a gente não vai ter condição de implementar, de tomar alguma medida concreta também. Mas a partir do momento que a gente começa a repensar, eu começo a ter dúvidas. E tendo dúvidas, eu tenho condição de chegar lá na reunião do meu Conselho Central, lá na reunião do meu Conselho Metropolitano, e levar essas dúvidas de forma que isso chegue até a instância competente para que a gente consiga dimensionar melhor qual é o desafio que a gente tem pela frente. E a gente reforçar também um zelo que a gente já tem, que já é próprio do vicentino, com os nossos registros e as nossas informações. E aí, mais do que o zelo de registrar, que é algo que a gente já tem, que é natural nosso, o zelo em dar o tratamento, dar a tratativa adequada a essas informações e a esses registros. Já caminhando aqui para o nosso final, para a gente abrir para ver se tem algumas perguntas aí, Jean e Santos, se já puderem dar uma olhadinha aí no chat, ver se a gente tem alguma pergunta que dá para a gente responder agora, senão o chat vai ficar registrado e a gente vai ter um acompanhamento das dúvidas de vocês. Algumas situações práticas também. A gente já falou aqui das fotos dos internos dos lares de idosos. Trago aqui os registros de sindicâncias que a gente realiza nas nossas conferências, que esses registros normalmente têm muitas informações que são sensíveis, que são muitas vezes críticas, e aí a gente começar a repensar, por exemplo, nós realizamos uma sindicância aqui na minha conferência, São Tarcísio. Realizamos uma sindicância. Obviamente que a gente vai registrar no nosso livro de ata como foi essa sindicância. Será que realmente tem a necessidade de a gente registrar ali no livro de ata, com detalhes, todas as informações de renda, de remuneração, de criticidades que essa família traz, ou a gente consegue enxugar isso de forma que, no registro histórico que vai ficar ali, a gente não exponha excessivamente as informações dessa família que foi objeto dessa sindicância. A gente tem ali no 3 o compartilhamento de informações com igrejas, doadores, instituições terceiras, porque é comum também, eu vou doar, mas eu quero as informações detalhadas dos seus assistidos, dos seus internos. A gente tem que ter muita cautela com isso, gente. Muito cuidado. Muito cuidado. Principalmente, embora a gente esteja num ano eleitoral que seja eleições para deputado, presidente, governador, e esse exemplo que eu vou dar aqui seja uma realidade mais frequente em eleições municipais, a gente não pode perder de vista.
principalmente compartilhamento de informações para a finalidade eleitoral. Vamos tomar muito cuidado com isso. Seja compartilhamento de informações de internos assistidos, seja compartilhamento de informações da nossa base, dos conselhos aí que mantêm um registro das bases de membros, de confrades, de consórcios. A gente tem a questão da conscientização de funcionários de obras, esse momento que a gente está aqui, a gente tentar conversar com os nossos funcionários, alertar da forma que a gente entendeu, da forma que vocês absorveram isso aqui, alertar para a gente ter um maior cuidado com as informações, com aquilo que a gente lida no nosso dia a dia, e os portais de transparência que algumas obras mantêm. Aqui a gente está falando de um tratamento de dados, que é a publicização dessas informações, que tem um viés de cumprimento de obrigação legal, né? Porque ninguém deixa um portal da transparência lá ativo, ninguém publiciza aquelas informações que estão ali porque quer. A gente faz isso nos casos em que a lei assim determina. Mas não é porque a lei determina que nós vamos publicar ou publicizar todas as informações. Nós vamos ficar restritos ao que a lei determina que seja feito. Então, vamos olhar para a legislação, e certamente o DENOR pode dar o suporte nisso. Vamos olhar para a legislação e ver o que nós estamos obrigados de fato. O que não está obrigado, não está obrigado e ponto. Pessoal, o tema, ele permite uma série de amplificações aqui, de situações que a gente poderia tratar, né? Em novembro do ano passado, a gente ficou 3 dias, e os 3 dias ainda foram insuficientes, porque o tema é realmente muito amplo, o desafio que a gente tem pela frente é realmente muito grande. Mas, sendo bem repetitivo, o objetivo aqui era trazer essa conscientização inicial, vamos colocar assim, trazer um alerta, né? Colocar no radar dos nossos conselhos, das nossas conferências, colocar no radar essa questão da proteção de dados. Colocar no radar a existência de uma lei geral de proteção de dados, a necessidade da gente cumprir essa legislação e, principalmente, aí o confrade Jean, o confrade Sandro podem reforçar até mais do que eu, que estão lá dentro do Conselho Nacional. Principalmente, deixar claro que o Conselho Nacional do Brasil da Sociedade São Vicente de Paulo não está ignorando essa questão, que ações estão sendo tomadas, que medidas estão sendo tomadas e que nós teremos algum tipo de ação, algum tipo de medida que a gente ainda está estruturando. Então, eu espero que eu tenha atingido aí minimamente o objetivo com vocês, que era trazer essa conscientização, esse alerta inicial, seja na nossa vida vicentina, seja na nossa vida enquanto cidadãos também, que nós todos somos titulares de dados pessoais, né? E muitas vezes a gente não para pensar, como a gente viu no videozinho lá do CPF na farmácia, né? A gente não para pensar qual que é a necessidade, qual que é a finalidade, se realmente vale a pena, se realmente tem um porquê para tudo isso. Então, passo aí para o confrade Sandro, para o confrade Jean, caso tenha alguma dúvida relevante que a gente já consiga tratar aqui, eu fico à disposição. Confrade Vitor, temos algumas perguntas aqui, eu acabei relacionando algumas delas, todas as perguntas, as dúvidas, elas são importantes, né? Mas grande parte dos questionamentos foram respondidos pelo confrade Vitor, mas algumas delas chamam a atenção e eu quero... Talvez pode ser até redundância fazê-lo, mas acho que ficaram, de repente, algumas dúvidas das questões, e eu vou fazer algumas delas para o confrade aqui para responder, tá? Por exemplo, uma pergunta que fizeram aqui. Tem alguma punição para quem passa informação? Acho que essa é legal para você responder, né? Ah, cortou. Você está sem áudio aí? Acho que você fechou. Isso. Bom, a lei traz uma série de penalidades, né? O que a lei fala é que o descumprimento da legislação, o descumprimento dos requisitos de tratamento de dados,
ele pode ensejar punições. O que é descumprir a legislação? A lei traz uma série de requisitos. Então, até para deixar claro, acho que é importante isso. Não é que a lei veda a utilização de dados pessoais. Não é que a lei veda o compartilhamento de informações. Não é que a lei impõe obstáculos. Ela simplesmente estabelece quais são as regras do jogo, vamos colocar assim. Ela simplesmente estabelece o que a gente precisa observar de requisitos. Tá? Então, quando a gente não observa esses requisitos, é que as punições elas podem acontecer. Quais punições são elas? A gente pode ter ações judiciais de titulares questionando, ou representantes desses titulares, de idosos, por exemplo, questionando a forma como esses dados são utilizados ou o compartilhamento indevido dessas informações. A gente pode ter questionamentos em reclamatórios trabalhistas de funcionários questionando o mau uso das suas próprias informações pelos empregadores, no caso das nossas obras e dos conselhos, e tem sido muito comum. E a gente tem a possibilidade de questionamentos por Ministério Público, por órgãos de proteção e defesa de direitos e tantos outros. Mas, além disso, a LGPD ela criou a figura de um órgão regulador, vamos colocar assim, de um regulador, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente conhece pela sigla de ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD é o regulador da Lei Geral de Proteção de Dados. O que isso significa? A lei traz uma série de penalidades. Quem vai aplicar essas penalidades que estão previstas na lei não é o judiciário, não é a justiça. A justiça pode lá aplicar uma condenação para indenizar, para pagar a indenização por dano moral ou dano material, se for o caso, mas aplicar as penalidades que estão previstas no texto da LGPD, a quem compete isso é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Essas penalidades, elas vão desde uma advertência, podendo chegar a uma multa equivalente a 2% do faturamento da organização que estiver por trás daquele incidente ou daquela situação. O que é importante a gente entender quando a gente fala nessa penalização por parte da ANPD? Que a ANPD ela faz isso através de um processo, então vai ser instaurado um processo administrativo para entender toda essa situação. E que a ANPD ela já deixou claro, existe uma norma de fiscalização já em vigor, e nessa norma, quando a gente estava lá no LAR, em novembro, não existia norma de fiscalização, tá? A norma de fiscalização é de janeiro, se não me engano, janeiro ou fevereiro. Mas essa norma de fiscalização da ANPD, ela diz que a atuação desse regulador vai ser responsiva, ou seja, ela vai levar em conta qual é a postura do fiscalizado. Então, se a ANPD chegar em um lar de idosos ou uma obra unida nossa, ela vai entender, olha, o que a Sociedade São Vicente de Paulo tem feito? Como que está a questão da proteção de dados aqui? Para aí, sim, ela penalizar ou não, ou até ponderar numa aplicação de penalidade maior ou menor em relação a isso. Sendo que ela vai considerar o que está sendo feito, ela não vai desprezar. Em alguns casos, ela não vai esperar, talvez, um cumprimento pleno da legislação, porque ainda é algo novo. Mas ela quer entender e quer ver que existe uma mobilização, que existe uma movimentação no sentido de dar cumprimento a essa lei. Beleza, essa é uma situação. Mas aí, e talvez esse seja o objeto principal da pergunta, se o Sandro aqui, o Sandro Poleto, foi ele que compartilhou indevidamente essa informação. Foi ele que vazou um dado, ou que estava de conluio aí com alguém mal intencionado para fazer mau uso dessas informações. E aí? E aí, que é como qualquer legislação. Quem vai ser penalizado é o empregador, por exemplo, se o Sandro é funcionário de uma obra,
E nós precisamos tomar medidas para que a obra tenha condição de penalizar o Sandro Hipólito, seja através de uma dispensa por justa causa, sendo tentando reaver eventual prejuízo ao qual a obra seja imputada. Então, a gente tem mecanismos para penalizar, tanto do ponto de vista da legislação de proteção de dados, quanto em outras legislações que já estão em vigor. Legal, muito bem. Talvez quem está assistindo a live, ele pergunta assim, o Conselho Nacional do Brasil não vai emitir nenhuma circular, nenhuma orientação sobre o assunto? Acho que vocês estão perguntando isso, né? Sim, o Nacional, ele está, inclusive por isso que o Vitor está fazendo parte, porque ele está trazendo conhecimento para a gente, né, também, e nós precisamos entender esses dados que nós temos, desde a conferência até as obras, e como tratar esses dados. E o Vitor está envolvido diretamente com o Conselho Nacional do Brasil para trazer essas instruções para nós, para que o Conselho Nacional também ele possa orientar desde a conferência até as nossas obras de como tratar esses dados e como que nós vamos fazer. Confrade Vitor, tem uma outra pergunta. Você colocou durante o seu assunto, mas eu vejo que ficou algumas dúvidas aqui. A pergunta é essa. Fotos dos idosos em eventos celebrativos, como aniversários, Natal, trabalhos desenvolvidos em oficinas terapêuticas, podem ser divulgadas no site institucional das nossas ILPIs? E dentro desse assunto, ela entra também foto de reuniões e festas. Eu posso postar em rede social? Para você. Beleza. Aí a gente sempre vai olhar para o contexto e para a finalidade dessa publicização, né? Dessa divulgação. Uma coisa é a gente pegar ali as imagens dos idosos e, seja de forma individualizada, seja coletivamente, e utilizar essas imagens para uma ação de arrecadação, para uma ação de divulgação, para uma ação que, de alguma forma, visa trazer algum benefício ou algum tipo de vantagem para essa obra. Para essas situações, aí a gente não está falando de LGPD ou de proteção de dados, tá? A gente está falando de direito de imagem. Para essas situações, eu recomendaria que houvesse um termo, né? uma autorização de uso de imagem por parte desses idosos. Eu não sei qual é a prática dos lares, mas eu acho que seria pertinente, inclusive, caso não haja, que já houvesse um termo de autorização como regra, né? Na admissão de um interno, que já houvesse essa autorização para que a gente não precise obtê-la sempre que a gente for levar adiante alguma ação. É algo muito similar que a gente, como a gente vê em escolas, por exemplo, né? Eu tenho duas crianças aqui pequenas e, no ato da matrícula, me pediram para assinar um termo de cessão de uso de imagem, que eu não assinei. Mas foi me pedido, né? Por que eu não assinei? Porque era muito amplo. E aí a gente precisa ter essa mediação, né? Vamos dizer assim, essa ponderação de saber o que a gente pretende fazer com essas imagens dos idosos para que a gente não torne essa autorização de uso de imagem inviável. Outra situação é o registro de eventos públicos. Os idosos estão numa missa, e aí tem alguém lá fotografando a missa, ou então vai ter uma festividade, vai ter uma barraquinha, está tendo alguma coisa, né? Eu estou fazendo ali uma ação com eles, alguma comemoração, eu vou tirar uma foto, vou postar na minha rede social. Essas fotos de evento, não vejo problema também em compartilhar. Logicamente, e aí vamos voltar sempre naquela postura de empatia. Obviamente que eu não vou publicar uma foto expondo indevidamente um idoso desse, colocando esse idoso numa situação vexatória, né, humilhante. Vamos lembrar da postura de empatia, vamos lembrar, nós, né, que somos vicentinos, vamos lembrar que a gente está lidando ali
com os nossos senhores e mestres e vamos ter uma postura de respeito e adequação com essas imagens que a gente pretende fazer uso, né? Mas, em resumo, se é algo, um evento público, uma festividade, alguma situação que está um grupo de pessoas, da mesma forma que a gente vai hoje nas missas, né? As missas passaram a ser transmitidas aí com a pandemia, né? As PASCOM tiram fotografias das celebrações, publicam isso em sites, em redes sociais das paróquias. Ali a gente está num evento que é público. Quem está ali, de certa forma, já espera que seja fotografado, seja filmado. Agora, é diferente, como eu disse, se eu estou tirando uma foto aqui do Jean para estampar a capa da revista do Boletim Brasileiro. Eu estou tirando a foto do Jean para colocar num calendário que eu vou comercializar, que eu vou vender para arrecadar fundos para o meu lar, ou para uma campanha na televisão. Então, a gente ter um bom senso nisso tudo, eu acho que colabora muito, e, ao mesmo tempo, a gente adotar como padrão a obtenção de uma autorização de uso de imagens de forma mais genérica, eu acho que facilita muito para a gente evitar todos esses questionamentos, né? Que a gente não precisaria necessariamente um termo de uso para cada situação dessa. Sandro. Muito bem. Tem uma pergunta que duas eu vou responder aqui. Alguém fez uma pergunta sobre o contrato de obra, né? Ele constar o uso da imagem. E outra pergunta que foi sobre contratar uma consultoria para implantar LGPD na unidade. Pois bem, contratar uma consultoria para a unidade tem que ter isso aí, a aprovação, o parecer do Conselho Metropolitano do DENOR. Então, já é uma condição que o Conselho Nacional do Brasil, ele não emitiu um parecer sobre essa situação, é o que está sendo estudado pelo Conselho Nacional. Da mesma condição, um contrato de prestação de serviço com o idoso. Então, já temos um modelo, mas o Conselho Nacional deve apresentar também um contrato modelo para as unidades, evidentemente, dentro da LGPD, que contempla essas necessidades, tá? Vitor, do cruzamento de dado CREAS, né, que é a porta de entrada para a instituição, com a instituição, a pergunta é: posso cruzar informações do registro da sindicância, estudo social da unidade? Cabe aqui tanto para o CRAS, para a conferência, quanto para as obras, né, as ILPIs. Ela pode cruzar esse registro da pesquisa do estudo social, CRAS, CREA, unidade, para saber se os assistidos recebem também ajuda pelo município, desde o acolhimento lá para a conferência? Pode haver esse cruzamento de dados? A princípio, não vejo problema por conta da finalidade, né? Que a finalidade dessas informações, elas conduzem a uma unicidade, vamos colocar assim, que é a prestação de algum tipo de assistência para essa família ou para essa pessoa cujos dados a gente está buscando. Então, a princípio, não vejo dificuldade nesse cruzamento ou uma inviabilidade nesse cruzamento. E aí, Sandro, eu só queria complementar a informação de contratação de consultoria para reforçar que é algo que está sendo discutido pelo Conselho Nacional já, e embora algumas obras podem ficar numa ansiedade de querer contratar na boa vontade mesmo, eu sugeriria que aguardasse, porque o que a gente vê, aí eu falo como quem está no mercado, o que a gente vê é uma overdose de ofertas de serviço de implementação, algumas com valores exorbitantes, que não fazem muito sentido, e outras com escopo que não atende minimamente ao que é exigido pela legislação. Então, segura um pouquinho, né, e vamos aguardar o Conselho Nacional dar um direcionamento, dar uma diretriz nesse sentido. Beleza, Sandro? Jean, eu vou passar para você fazer alguma pergunta, depois a gente passar para o encerramento. Sobre a contratação, nenhuma unidade nossa está autorizada a contratar qualquer empresa que preste esse serviço, tá? Então, qualquer unidade que fizer essa contratação, ela está desrespeitando as normativas da Sociedade São Vicente de Paulo. Uma pergunta que o pessoal fez, vou responder. Sim, a live está sendo gravada, vai ser disponibilizado para vocês terem o acesso
para vocês passarem lá na unidade de vocês, no conselho de vocês, tá? E fico feliz que vocês tenham gostado do que eu estou vendo. Aliás, só elogio, viu, Vitor? O nível realmente, nós já assistimos os 3 dias, nós ficamos com o Vitor lá, nós somos agraciados com esses 3 dias, e agora pegar mais um pouquinho aqui. Realmente, o nível excelente o conteúdo que o Confrade tem disponibilizado para nós. Jean, alguma pergunta sua? Que eu acho que você tem. Eu escolhi algumas aqui, Jean, aquelas que mais me chamaram a atenção dentro do assunto, Jean. Sim. Eu queria pedir só um pouco mais de paciência, pessoal. Já estamos terminando, não vai demorar muito. Mas tem 2 questões que eu queria colocar para o Vitor e depois eu queria fazer um esclarecimento. Então, Vitor, tem 2 perguntas. E dizer para todo mundo também o seguinte: se a sua pergunta não for respondida aqui hoje de forma objetiva, não tenha dúvida de que o que você colocou no chat aqui, ou então lá no YouTube, o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, seu comentário, sua dúvida ou pergunta vai ser anotado e vai ser trabalhado pelo Conselho Nacional do Brasil. Então, esse é o primeiro esclarecimento. O objetivo hoje aqui, como o Vitor já disse, é trazer esse tema aos Conselhos Centrais e Obras Unidas do Brasil. Querendo ou não, a lei vai impactar todas as unidades vicentinas, vai impactar, vai causar obrigações lá para o confrade, para a consórcia da conferência, querendo ou não. Eu vi um comentário de uma pessoa, não em tom de crítica, mas ele diz assim: eu não consegui entender a relevância do assunto, pois continue pensando nisso, porque o assunto é muito relevante, é extremamente relevante. O Vitor já colocou aqui as implicações que a sociedade de São Vicente de Paulo pode ter, trabalhista e outros processos, né, processos cíveis. A gente pode ser demandado aí por qualquer tipo de problema relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tudo que está sendo falado e perguntado vai ser usado pelo Conselho Nacional. Nós vamos elaborar material de orientação, ou cartilha, ou instrução normativa, alguma coisa nós vamos elaborar e o Vitor vai participar disso conosco. Então, não precisa se afobar, não precisa se preocupar, ficar sem dormir por alguma coisa que você tenha ouvido falar aqui hoje e que te preocupou. Que a ideia inicial é essa, trazer, olha, gente, tem essa lei, vamos ter que seguir. E agora o Conselho Nacional vai continuar avançando nisso. O esclarecimento que eu queria fazer é que o Conselho Nacional do Brasil, ele emitiu uma nota, o ano passado, uma nota oficial, em 5 de agosto do ano passado, em que o Conselho Nacional do Brasil, em nome de toda a sociedade São Vicente de Paulo, demonstra o seu interesse, a sua vontade e assume a sua responsabilidade em entender, divulgar, preparar os vicentinos e cumprir essa legislação. Essa nota foi emitida, foi encaminhada através de uma circular, para quê? Para mostrar para fora da sociedade São Vicente de Paulo, não só para dentro, mas mostrar para fora qual é o posicionamento da sociedade São Vicente de Paulo no Brasil a respeito disso. Pode não parecer importante, mas é extremamente importante isso, porque é quando a sociedade São Vicente de Paulo está conversando com as empresas, está conversando com os governos, está conversando com os órgãos de fiscalização, Ministério Público principalmente. Então, a sociedade São Vicente de Paulo demonstra de forma clara, pública e oficial que ela quer cumprir essa lei. Ela vai fazer de tudo para cumprir essa lei. Então, feitos os esclarecimentos, coloco só 2 questões para você, Vitor, muito interessantes. Uma é com relação a pessoas que tiram fotos dos internos dentro das obras, vai lá no domingo, na visita, tira a foto com o interno e divulga isso em redes sociais. Está muito na moda hoje em dia, né? Fazer isso. E uma outra questão, Vitor, muito interessante, é com relação
a divulgação de atas de posses, que muitas vezes você tem que colocar lá no portal da transparência, e as atas de posses, elas têm que constar dados pessoais dos confrades e consórcios das diretorias. Qual que seria, assim, hoje aqui, a sua orientação inicial sobre esses dois assuntos? E da minha parte, Sandro, eu encerro, tá bom? Eu acho que o presidente nacional está na sala e no final aí ele pode dirigir umas palavras para nós também. Beleza, Jean. Só reforçando, a gente vai tentar ser breve, porque eu sei que está todo mundo querendo ver a Juma Marruá aí no Pantanal, né? Daqui a pouco vocês vão... O Jornal Nacional está rolando ainda. Daqui a pouco vocês vão estar ali para ver a Juma Marruá ali. Segundo o Jean, é meio que um exercício aqui de futurologia, né? Mas para a gente entender um pouco a dimensão da legislação. Hoje, por exemplo, a gente já vê em editais de licitação, quando o poder público vai contratar alguma empresa e esse serviço tem alguma relação, alguma interação com dados pessoais, que é requisito de contratação o cumprimento à legislação de proteção de dados. Eu não me assustaria se no médio e longo prazo, por exemplo, os certificados de filantropia tivessem como uma condicionante o respeito à legislação de proteção de dados, ou que o recebimento de donativos tivesse como condicionante o cumprimento da LGPD. Só para a gente entender um pouquinho a abrangência disso tudo, né? Que a gente está falando de algo que talvez, e é normal, foge um pouco da compreensão de muita gente, mas que é algo que está cada vez mais impactante. Para a gente entender de forma mais clara, a LGPD é muito comparada em termos de impacto e de repercussão ao Código de Defesa do Consumidor lá em 1990. Então, é uma legislação que traz um impacto muito direto para as organizações como um todo, e não apenas aquelas organizações que têm uma finalidade lucrativa, que isso já foi muito discutido também lá atrás, se as entidades filantrópicas teriam algum tipo de benefício ou isenção da lei, e não há isenção do cumprimento da legislação pelo simples fato de exercer uma atividade filantrópica ou de cunho religioso. Bom, sobre a questão de fotografia como interno, aí a gente volta na questão do direito de imagem. O meu entendimento particular, que aí a legislação não é clara sobre isso, né? Mas o meu entendimento particular é que não é adequado. Não acho que seja adequado a um visitante de um lar, de uma obra, tirar fotos ali individuais com um interno, que muitas vezes, né, que uma coisa é a gente está ali com um interno que tem uma lucidez, que tem uma clareza, talvez ele tenha até condição de se opor ou se recusar a tirar uma foto. Mas muitas vezes a gente sabe que o interno que está ali não tem essa lucidez, não tem essa capacidade cognitiva, vamos colocar assim, de se opor a uma fotografia, ele não tem a compreensão de como aquilo pode ser utilizado. Então, particularmente, não acho que seja adequado. Acho que, inclusive, poderia ser explicitado isso para um visitante, porque não só isso, às vezes a pessoa está ali tirando uma selfie, vou tirar uma selfie aqui, e, sem querer, a pessoa nem percebe, pega um outro interno ali atrás, ou uma pessoa que está ali que não gostaria de ser fotografada, pega o interno numa situação constrangedora, né? Pega uma enfermeira, por exemplo, dando um banho de asseio ali no interno, ou trocando fralda, ou pega alguém de fralda, enfim, tem N implicações aí possíveis que me levam a pensar que não seria adequado. Sobre a questão das atas, da necessidade de publicização. Eu reconheço que eu não conheço a legislação que determina essa publicização, né? Por que eu digo isso? Porque eu sei que existe a necessidade de publicização, mas eu não sou, como diria a Glória Pires lá no Oscar, né? Não sou capaz de opinar com relação à abrangência dessa publicização. Se haveria, por exemplo, a possibilidade da gente ocultar algumas informações que estão nesse documento, nessa ata, antes de publicizar. Por exemplo, se tem o CPF ali, se eu deixo apenas os 3 primeiros números e oculto
o final, né? E assim como outras informações também que vão estar ali nesses documentos, né? Mas se há uma obrigação legal nesse sentido, a gente está respaldado pela obrigação legal, né? Porque a gente tem ali, por exemplo, os cartórios que já têm dados e informações que são públicas, a gente tem os próprios portais de transparência de outros órgãos e instituições, então a gente precisa entender a abrangência dessa norma e se há, de fato, necessidade. Se há necessidade de uma publicização ampla, como a gente normalmente faz, a gente está resguardado pelo cumprimento de uma obrigação legal que determina que eu assim o faça e não teria nenhum problema, nenhuma responsabilidade para a obra. Eu não identifiquei o nosso presidente aqui, Jean, ainda, tentei localizar, mas o Gustavo, você quer fazer alguma pergunta? O Gustavo é coordenador do DECOM, ele está com a mão aqui, ele está junto conosco fazendo essa live, então ele coordena o departamento de comunicação, acho que ele está com alguma dúvida, querendo fazer alguma pergunta também, né, Gustavo? Aí depois a gente já passa para o presidente se eu identificar ele aqui. Quero sim, já te falando que o presidente pediu desculpas aí, ele não pôde, estava em trânsito aí, não pôde estar aqui presente, ele estava até no YouTube, não estava conseguindo entrar aqui pelo sucesso da live, né? Já querendo parabenizar aí todos por ter disponibilizado esse tempo para ficar sabendo sobre essas informações, que é extremamente importante. Enfim, e pediu para o Jean, após aí a gente encerrar essa nossa live aqui. Mas as dúvidas são as seguintes, Vitor. Primeiro, agradecer aí a sua participação, a gente do Departamento de Comunicação, até elogiei aqui a sua apresentação, que gosto de apresentações como a sua, leves, né, fáceis de entender, e quero agradecer aí antes das perguntas. Sobre a pergunta é a seguinte, pelo que eu vejo, assim, lógico, a justiça já atua, né? Então, assim, qualquer pessoa, antes dessa lei da LGPD, acredito que já poderia estar tentando fazer alguma ação, alguma coisa em caso de leso, ser lesada, né, em alguma situação. E a minha pergunta, são 3 perguntas que eu vou tentar resumir rapidinho. Em caso de leso, no caso, só em caso de leso que a pessoa tem um respaldo judicial, ou não, ela vendo alguma irregularidade na forma do dado, alguma coisa assim, por exemplo, eu sei que qualquer um pode abrir lá o computador da pessoa lá e pode ver meu dado, mas ainda não aconteceu nada, não vazou, ninguém ligou para ela não teve nenhum problema com esse dado dela. É isso mesmo ou não? A gente precisa ter alguns requisitos já pré-determinados de computadores criptografados, não sei se tem algumas normas que já estão sendo colocadas e que, se descumprir, a gente já leva alguma sanção, alguma multa, alguma coisa da justiça ou algum órgão fiscalizador, tá? E por último, falar um pouquinho da minha área, né? A gente faz o Boletim Brasileiro e tem várias informações ali, entrevistas, essas outras informações. A princípio, pelo que a gente tem na área de publicidade, em casos jornalísticos, essas coisas não tem muita essa questão de lei de dados, né? Mas na LGPD contempla alguma coisa? Eu preciso ainda pedir uma autorização para a pessoa, em caso a gente faz uma entrevista, fala da vida, enfim, fala de alguma coisa, ou não? Beleza, vamos começar aqui de trás para frente. Existem algumas exceções de aplicabilidade da LGPD, são poucas essas exceções, mas uma delas é especificamente a utilização de dados para fins jornalísticos. Então, para fins jornalísticos, não há aplicação da LGPD. Tá? Então, a segunda pergunta, a resposta é essa. Para fins jornalísticos, não há aplicabilidade da LGPD, porque essa é uma das hipóteses de exceção de aplicação da lei. Com relação à sua primeira pergunta, a gente costuma falar no mercado e no meio acadêmico também, quando a gente seleciona a proteção de dados, que a LGPD ela é uma lei que diz o que fazer, mas ela não diz o como fazer. Aí, para exemplificar, eu costumo brincar dizendo que a LGPD dá os ingredientes do bolo, mas não dá a receita. Por que ela faz isso? É porque ela é má? Não.
é porque, embora não seja uma lei especificamente que trata de direito digital ou de direito de tecnologia, é uma legislação que faz uma interface muito grande com a tecnologia. E se ela diz qual tipo de mecanismos, quais tipos de medidas que tem que ser criptografado, que tem que se adotar essa configuração, rapidamente seria uma lei inadequada, porque a tecnologia ela avança numa celeridade muito grande. Então, ela diz que devem ser adotadas medidas técnicas e administrativas para garantir a privacidade, a segurança e a prevenção de dano dos dados pessoais, e ela traz alguns requisitos de cumprimento. E aí, esses requisitos, sim, precisam ser cumpridos. Então, não é apenas, por exemplo, um vazamento de dados que pode ensejar algum tipo de penalidade. A partir do momento que há o descumprimento desses requisitos, a partir do momento que há o descumprimento da legislação, é que pode haver, sim, uma penalização. Então, existem alguns requisitos que precisam ser cumpridos, que, obviamente, não cabe aqui, não dá para a gente entrar nesse mérito, mas esses requisitos precisam ser observados toda vez que a gente trata um dado pessoal. Maravilha. Pessoal, quero agradecer a todos vocês pela presença, por ter aceitado esse convite do Denor, de estar nessa formação da LGPD. Agradecer ao confrade Vitor, né, por essa oportunidade. Vitor, eu vou passar para você fazer a tua palavra final aqui para me jogar, para a gente fazer a oração final. Vou devolver para você. Não posso pecar isso com você, que tanto nos agracia com essa participação. Devolvo para você fazer as tuas palavras finais, aí eu encerro aqui e vamos para o encerramento com as orações. Eu quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui, né? Eu sou vicentino, então não preciso dizer que eu sou apaixonado pela Sociedade São Vicente de Paulo, sempre que há a possibilidade de contribuir de alguma forma, eu fico muito feliz com isso, e além disso, também sou apaixonado por privacidade e proteção de dados, é a minha profissão, eu vivo disso, e faço com grande alegria, com grande satisfação. Eu queria só aproveitar que eu vi uma questão que surgiu aqui no chat, aproveito também para pedir orações nesse sentido e finalizo a minha fala, que perguntaram por que depois de ordenado eu não posso ser membro ativo da Sociedade São Vicente de Paulo. É porque o diácono permanente, ele deixa, vamos colocar assim, né, a categoria de leigo e passa a integrar o clero. E como membro do clero, deixa de ser leigo, e a Sociedade São Vicente de Paulo é uma associação de leigos. Então, eu não posso ser membro ativo. Significa que eu vou deixar de ser vicentino? Eu não gosto dessa expressão, que a gente não deixa de ser vicentino, né? Eu vou deixar de poder votar e ser votado, vamos colocar assim, né? Mas o coração vicentino, ele permanece, e o Jean se opõe veementemente à minha ordenação, que fique claro e registrado isso. Mas eu já disse para ele... É o compromisso e outros vários, né? E é o compromisso que eu faço aqui com a Sociedade São Vicente de Paulo, de que, se ordenado, que ainda tem 2 anos aí pela frente, né, até 2024, se ordenado, certamente a minha vocação e meu ministério diaconal, ele vai levar a Sociedade São Vicente de Paulo aonde for. Eu tenho certeza que, mesmo no clero, eu tenho condições e certamente farei chegar e ecoar a mensagem de Osanã, de São Vicente de Paulo, e o carisma vicentino, né? E em alguns casos, eu acho que a vocação diaconal, o ministério diaconal pode, inclusive, abrir novos horizontes e tornar mais efetivo em alguns lugares o trabalho vicentino, né? E, nesse sentido, não escutem o Jean, rezem pela minha vocação, e é isso. Agradeço muito a oportunidade aqui. O Jean quer se defender. O pessoal disse que vai até falar com o bispo aqui, viu? Não sei o quê, né? Vi. Vamos falar com o bispo. Você leu também aqui, né? Então, hoje nós chegamos aqui quase 600 pessoas participando, que lindo que foi, né? Nós estamos vendo esse comprometimento de vocês e querer entender a LGPD. Obrigado de todo o coração. Aos coordenadores de obras, que eu vi bastante coordenador, administradores, presidentes de conselhos centrais, até de conselhos particulares, conselhos metropolitanos, coordenadores de Denor. Quanta gente! Isso mostra que a sociedade realmente... ela concorda com a LGPD, ela quer entender e quer fazer aquilo que é o certo. E isso que é muito bom. Então, obrigado a todos vocês.
Nós estamos na coordenação do DENOR do Nacional. Hoje nós estamos aqui em Conselheiro Lafayette, fazendo uma certificação. Nós vamos ficar aqui até o sábado à noite. Então, o pessoal nosso está aqui, parte da equipe está aqui hoje em São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto, em Conselheiro Lafayette, né? Uma parte, final de semana, também vai estar lá em Volta Redonda, num encontro da região 3, não, 2, né, Jean? Região 2, Volta Redonda, né? Então, a equipe do DENOR está trabalhando aí com muita atenção e com muita responsabilidade. Uma pena que o nosso presidente, Confrade Márcio, não pôde participar, porque eu sei o quanto que ele desejou e o quanto que ele queria esse encontro da LGPD. Mas, né, teve o compromisso dele, não pôde estar presente, mas receba o abraço do nosso presidente Márcio, do Conselho Nacional, e o Confrade Jean, o vice-presidente, que está sempre presente, esteve na gestão passada, ele sempre esteve muito próximo do DENOR, e ele continuou muito próximo da gente porque ele ama a sociedade, ama o DENOR e gosta de trabalhar e se dedicar à sociedade de São Vicente de Paulo. Então, eu convidei, agora há pouquinho, falei, Jean, então, já que o nosso presidente não está aqui, você vai fazer as orações finais, você vai fazer o encerramento, e olha, eu moro na cidade de Mirassol, estou em Conselheiro Lafayette, o Confrade Jean vai estar na minha cidade no domingo, fazendo o Revive. Eu falei, vou dar um jeitinho de dar um abraço em você lá em Mirassol, tá? Confrade Jean, para você fazer as orações de encerramento. Valeu, obrigado. Eu preciso mais de uma coisinha. Só um minutinho, Jean. Se quiser, domingo a gente se encontra lá. Oi. Só um minutinho. Oi? Eu preciso fazer uma reivindicação aqui do Sandro. Ele pediu para eu vir com o Vitor, como a gente pode tirar uma foto agora para a gente... É verdade. Eu falei aqui, Gustavo, vamos fazer fotos. Aliás, pessoal, abre as câmeras aí, né? Vale, Gustavo? Vale, pô. Lógico, tem que abrir. Abre as câmeras, quem está na live. Porque agora o pessoal acorda. Aí, acorda, né, Vitor? Abre as câmeras que o confrade Gustavo vai fazer fotos, né? Aí depois ele vai publicar, vai fazer um post, ele faz post, publica na rede social, aí 600 pessoas, olha, foi muito legal. O Vitor trouxe 600 pessoas aqui para ver ele, né, Vitor? Então, isso é muito bom. Não, a sociedade. A sociedade, tá bom. Nós trouxemos, né? Eu acho que tem alguém compartilhando a tela aí, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar. Stop. Aí. Agora vamos tirar, hein? Todo mundo sorrindo. Calma, deixa eu só tirar o chat aqui. Tirei o chat. Aí depois vai lá no Facebook da Sociedade São Vicente de Paulo, vai lá depois no nosso Instagram para acompanhar as publicações e as novidades. Ele vai fazer um post depois do nosso encontro da LGPD. Vamos lá então, hein? Todo mundo sorrindo para a câmera. Olha quanta gente bonita, hein? Olha o Celso, como é que ficou bonito, gente. Confrade Celso, grande abraço. Pronto, Gustavo? Pronto. Gustavo, obrigado, tá? O Decon, por estar com a gente nessa missão do DENOR. A Esther também, que dá o suporte lá do Nacional, né? A nossa encarregada administrativa. Obrigado, Esther, também ela estava participando. Jean, para você, meu amigo. Valeu, obrigado. Dizer para todos que o Conselho Nacional do Brasil realmente está no Brasil todo. Esse fim de semana. Tem gente para Maranhão, dos lados. Eu estou saindo amanhã cedo, vou para Araçatuba, depois no domingo para Mirassol, e depois retorno para Valadares. Só chego aqui em Valadares de volta na segunda de manhã. Cada um aqui tem sua história para contar na Sociedade São Vicente de Paulo, não é isso? Então, eu quero agradecer em nome da Sociedade São Vicente de Paulo, em nome das famílias assistidas, o trabalho e o empenho de cada um, confrade, consórcio aqui, que além de se empenhar em suas conferências, se empenham também como presidentes, como membros de diretoria, como coordenadores, enfim, com alguma função administrativa a mais na Sociedade São Vicente de Paulo. Muito obrigado pela participação de todos e agradecendo especialmente o Vitor. Muito obrigado, Vitor, está com a gente aí nessa missão e teremos outras oportunidades de conversar com o Vitor sobre esse tema. Lembrar a todos que a live foi toda gravada e vai ficar disponível posteriormente para qualquer um que quiser assistir. Às vezes perdeu algum pedaço, vai estar disponível para todo mundo. Então, não se preocupem. E
Reforço o que eu disse. Se sua pergunta não foi respondida, ela vai ser anotada e nós vamos poder trabalhar com ela depois. Quem sabe um novo evento, uma nova atividade, só para responder perguntas, ou uma circular respondendo as perguntas que, porventura, não tenham sido respondidas aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos encerrar com as orações tradicionais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam, rogai por nós. Oremos. Clementíssimo Jesus, que suscitastes na vossa igreja a pessoa de São Vicente de Paulo, um apóstolo da vossa ardente caridade. Inspirai em vossos servos esse mesmo ardor, para que por vosso amor deem com a mais boa vontade aos pobres o que possuem e mais ainda se deem a si mesmos. Vós que com Deus Pai viveis e reinais, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos benfeitores da Sociedade de São Vicente de Paulo. Dignai-vos, piedosíssimo Jesus, conceder a vossa graça aos benfeitores dos pobres. Nome obras de misericórdia, 100 por 1 em reino do céu. Amém. Oremos a Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. As almas dos fiéis falecidos descansem em paz. Amém. Convido a todos, antes das 3 Ave-Marias, a rezarmos a oração pela canonização de Beato Frederico Ozanam, uma testemunha do Evangelho, maravilhado pelo mistério da Igreja. Inspiraste seu combate contra a miséria e a injustiça e o dotaste de uma generosidade incansável ao serviço de todos aqueles que sofrem. Em família, ele se revelou filho, irmão, esposo e pai excepcional. No mundo, sua ardente paixão pela verdade iluminou seu pensamento, seu ensinamento e seus escritos. A nossa sociedade, que concebeu como uma rede universal de caridade, ele soprou o espírito de amor, de audácia e da humildade, herdados de São Vicente de Paulo. Em todos os aspectos de sua breve existência, emerge sua visão profética da sociedade, tanto quanto a influência de suas virtudes. Por esta multiplicidade de dons, nós te agradecemos, Senhor, e solicitamos, se é de tua vontade, a graça de um milagre pela intercessão do Beato Frederico Ozanam. Possa a Igreja proclamar sua santidade, se esta for providencial para o momento atual. Nós te pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nas 3 Ave-Marias finais, por todas as nossas intenções particulares, pelas nossas famílias assistidas, pelos confrades e consórcias, principalmente aqueles que estão doentes, que não podem participar das reuniões das conferências, não podem fazer visitas. Enfim, por todas as nossas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.